Começamos agora a nomenclatura dos compostos orgânicos. A gente vai ver como é que dá o nome para essas substâncias. Bora lá? Nós temos que a nomenclatura dos compostos orgânicos é separada em três partes. A primeira indicando o número de átomos de carbono, chamado prefixo. O meio do caminho aqui, que é o infixo, o tipo de saturação ou ligação, e o sufixo, a função, se houver, orgânica dessa substância. Tá? A gente precisa saber, em relação ao número de átomos de carbono, os 4 primeiros nomes. Por exemplo, se eu tiver um carbono, nós vamos ter o prefixo met. Com 2 átomos de carbono, o prefixo é et. 3 átomos de carbono, prop. E com 4 átomos de carbono, nós vamos chamar de but. 1 met, 2 et, 3 prop e 4 but. Beleza? Com 5 carbonos, e daqui em diante, aí fica fácil. 5 carbonos é pent. 6 carbonos, a gente tem o hex. 7 carbonos hept. 8 carbonos oct. 9 carbonos non. 10 carbonos dec. E aí depois vai repetindo, né? 11 carbono 1 dec. 12 carbonos dodec. E assim vai. Em relação às ligações, nós podemos ter ligações simples, vou colocar um traço aqui, e o infixo, ele é o an. Se eu tiver duplas ligações, o infixo é en, e tripla ligação, o infixo é in, beleza? An, en, in, respectivamente, para simples, duplas e triplas. Ah, detalhezinho, nós podemos ter 2, 3, enfim, uma série de quantidades de duplas ou triplas ligações. Nós vamos precisar, na nomenclatura, indicar as quantidades dessas duplas. 2 duplas, a gente pode falar que temos o di-en. Então, 2 duplas ligações. Se nós tivermos, por exemplo, 3 triplas ligações, então vou colocar aqui 3 triplas, então temos que indicar 3 triplas ligações in, então tá aí, tri-in. Beleza? 3 triplas, tri-in. A função orgânica, na verdade, nós vamos começar aqui a falar sobre os hidrocarbonetos, que são compostos não funcionalizados, né? Mas a gente vai estudar uma série de funções orgânicas. Deixa isso um pouquinho para depois. Ó. Hidrocarbonetos. A gente vai estudar 4 grandes classes dos hidrocarbonetos. Os alcanos, que são compostos, observe pelo nome an, que apresentam apenas simples ligações. Os alcenos, que são compostos em aqui, que apresentam que apresentam dupla ligação, e os alcinos compostos que apresentam tripla ligação. São essas classes de hidrocarbonetos que a gente vai observar a nomenclatura. E também, claro, nomenclatura de hidrocarbonetos cíclicos. A terminação que nós vamos utilizar, ou seja, o sufixo para os hidrocarbonetos, eu particularmente chamo de terminação, fica mais fácil e mais tranquilo. É a terminação O para os hidrocarbonetos. Né? Então, se a gente tiver como exemplo metano, então a terminação O indica para a gente que ele é um hidrocarboneto. Por exemplo, um outro caso, eteno. Então, esse O indica também que ele é um hidrocarboneto. Propino. Então, está aqui, o O indica também um hidrocarboneto. Belezinha? Os hidrocarbonetos são substâncias classificadas como sendo apolares, uma vez que só apresentam carbonos e hidrogênios nas suas estruturas. Sendo assim, fazem ligações do tipo de polo induzido na interação com outras substâncias. Vale lembrar também que os hidrocarbonetos têm a sua maior origem, o petróleo. Então, o petróleo é a maior fonte de hidrocarbonetos. Aliás, é até assim classificado. O petróleo é uma mistura complexa de hidrocarbonetos. Bom, nós temos uma sequência de aulas aí para saber como é que dá o nome desses compostos. E vale lembrar que tudo que a gente aprender para os hidrocarbonetos será utilizado para outras substâncias com funções orgânicas. Beleza? É isso aí. Aproveita essas aulas que a gente vai fazer bastante coisa. Até mais.